dar o consentimento para gravar. Não, já started recording, não. Já está gravando, já está com Tá gravando. Finalzinho de rec. Tá gravando. Legal, Badolato. Muito obrigado mais uma vez, então, por ter concedido seu tempo. Queria te apresentar. O Alexandre Badolato, então, é um executivo em São Paulo, dos maiores antigomobilistas do Brasil, aí, colecionador de Dodge, dos maiores guardiões da cultura automotiva brasileira, né? Uma cultura tão jogada fora, tão pouco contada, né? Vem fazendo esse resgate aí de uma maneira brilhante. Queria que você complementasse a apresentação, Badolato, te agradecer mais uma vez e a gente vai no nosso bate-papo aí. Muito bom. Bom, é isso aí, Luiz. Eu que agradeço aí a oportunidade de a gente bater um papo, né? Contar um pouco dessa loucura que a gente tem. Engraçado você falar que já falo sobre saúde mental, né? Tem gente que acha que é uma loucura. A gente vai mostrar um pouco que tem um pouco de cada coisa aí no nosso hobby, né? Não na coleção, não só na coleção de automóvel, no colecionismo de uma forma geral, né? Eu sou administrador, eu fiz carreira no mercado de seguros, já faz 12 anos que eu saí, e hoje eu tenho um portfólio de participações em empresas que a gente ajuda de uma forma ou de outra, né? E com relação ao automóvel, acho que sou um dos maiores antigomobilistas, acho que dessa geração nova, né? O pessoal velho lá que já fez muito mais coisa que a gente aí. Mas dessa geração nova, acho que a gente tem um papel importante no sentido de incentivar que mais gente tenha essa vontade de preservar a história da nossa indústria, preservar essa cultura automotiva, numa sociedade que está em franca transformação e a gente não sabe o que vai acontecer relacionado a isso nos próximos anos. Mas é assunto para o nosso bate-papo. Pois é, cara, e eu acho que vale a pena a gente começar dizendo, eu preciso te dizer, né, esse vídeo não é para os antigomobilistas, né? Claro que vai ter muito antigomobilista assistindo, a gente vai um pouco chovendo molhado, né, para quem já conhece o assunto, mas é para o grande público mesmo. E uma das ideias que o grande público tem, isso, eu sou muito questionado aqui no consultório, você gosta de carro antigo, para que tanto carro e tal, né? E o pessoal acha que carro antigo é um ajuntamento, né? Você compra um galpão lá, enche de carro e colecionar carro é isso, né? Sendo que é muito mais, né? Tem uma cultura em torno disso. Eu queria que você começasse falando disso, por favor. Legal. Acho que a história... não conheço ninguém que chegou e falou assim, eu vou colecionar carro antigo, vou ter... Acho que as coisas acabam acontecendo, né? Você tem a vontade de ter um carro que você... até porque quando a gente começa, a gente não tem condições de ter uma coleção de carros. Eu, pelo menos, comecei bem novo, né? E você vai atrás daquele primeiro carro que você gostaria, você vai, acha o carro, arruma o carro, tal, não sei o quê, papapá. Você cria uma relação com aquele carro te traz coisas, ou coisas que você gostaria de ter vivido, ou coisas que você viveu no passado. E aí chega uma hora que você satisfez aquela vontade de ter aquele carro e tem vontade de ter outro, né? Quer resolver uma outra vontade, quer matar uma outra curiosidade e tal. E aí eu acho que onde acontece a grande intersecção, o grande Y aí que separa o colecionador do entusiasta de carro antigo, né? O entusiasta por carro, ele venderia aquele carro que ele já passou por esse processo todo e ele compraria o próximo. Tem bastante gente que faz isso. O colecionador jamais admitiria vender aquele carro que ele teve tanto trabalho para localizar, para conseguir, para comprar, para resgatar, para restaurar, e ele vai guardar aquele carro e vai partir para o próximo, mas obviamente sem em nenhum momento pensar em se desfazer daquele anterior. E aí vem o outro, e aí vem o outro, e aí vem o outro, e aí você precisa ter uma garagem maior, aí você precisa ter um galpão, aí você tem carros que complementam aquela história que você colocou, você começa a buscar aquilo, e aí você acaba construindo uma coleção. No meu caso, no caso de muita gente que eu conheço, foi assim. Tem gente que começa mais tarde, que já tem condições de montar efetivamente uma coleção, mas eu acho que é isso mais a exceção. As coleções que eu conheço, elas aconteceram mais de forma circunstancial, parecido com a que eu contei. Como dizem por aí, né? Aconteceu de forma orgânica, né? Exatamente. Começou devagarinho, depois foi crescendo, já está aí nos 3 dígitos. Ou como diz o jogador de futebol, né? Como diz o jogador de futebol, foi indo, acabou fundo, né?
Acabou voando, né? E eu acho interessante falar de colecionismo, né? A gente não está falando aqui do acumulador, Sim, né? claro. Está falando realmente do cara que cultua aquilo, que cultiva, que vive aquele universo, né? Que não guarda por guardar. E Uhum. eu vejo isso como um canal muito interessante para a gente escoar a nossa ansiedade natural, né? Claro, claro. Sim, Você me ouviu eu acho bem? que sim, eu acho que é um. Eu acho que tem um papel legal, eu não sei o termo técnico que você usaria para isso, mas é a gente mudar de canal, né? Você viu que eu sou do tempo analógico, o meu mudar de canal não é no botão, é naquele botão de virar ainda, né? A gente está trabalhando, está resolvendo um monte de pepino, está fazendo outra coisa em casa. Chega uma hora que a gente vai mexer com os carros, a gente muda de canal, né? Puta, desliga de todo aquele negócio, de todas aquelas outras coisas e parte para outros problemas, né? Só que são problemas de assuntos que você normalmente gosta, né? Então, eu acho que isso é super bacana, isso é muito legal no carro antigo. Acho que esse é um dos papéis importantes. E aí sim tem um efeito de reduzir a ansiedade, né? Eu acho que principalmente quem mexe com restauração, que não necessariamente todo colecionador tem que se meter com restauração. Você pode ser um colecionador de carros prontos, um colecionador de carros não restaurados. Mas no meu caso, você resolve a ansiedade por um lado, mas cria outras, né? Que é a ansiedade de ver aquele carro pronto, a ansiedade de ver a funilaria pronta. Mas aí é É uma uma ansiedade ansiedade boa. boa, mas que tem limites, né? No meu caso, os processos de restauração dos meus carros, do jeito que eu faço, são processos muito longos, né? Então, são carros que, quando você vê aquela gororoba toda estragada, você já vê ele pronto, você já imagina ele pronto. E aí, quando você leva 1, 2, 3, 4, 5 anos para ver aquele carro pronto, é, vai te causando, vai tendo uma dose de frustração. Até um determinado momento é legal, que, putz, vai ficar. Chega uma hora que você também começa a ficar um pouco frustrado. E aí, qual foi a minha saída que eu fiz em relação a isso? Bom, se eu quero ter carros prontos com uma frequência maior, e os processos são difíceis de se pensar de forma diferente do que eles são feitos, até por conta da natureza intrínseca do processo, da mão de obra e tal, eu vou fazer vários processos ao mesmo tempo em paralelo. E aí, com uma frequência muito maior, eu vou ver um deles ficar pronto, né? Então, acho que esse foi uma das coisas que acabou catapultando o tamanho da minha coleção também. O nível de complexidade que você tem que administrar também é exponencial, né? Quando você está administrando várias restaurações ao mesmo tempo. E isso acaba sendo uma réplica da vida do profissional que chegou num nível um pouco diferenciado, né? A gente administra problema o tempo todo, né? E a coleção replica Você tem isso, né? você tem que trabalhar com um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Você tem que administrar pessoas, você tem que administrar fatores técnicos, administrar fornecedores, administrar, cara, um monte de coisas ao mesmo tempo. E é o que você falou, é uma analogia da nossa vida numa escala um pouco menor, com uma importância menor, mas acaba sendo um exercício interessante, né? Porque essas coisas todas têm que andar, senão você não vai ter o resultado pronto. Em paralelo a isso, você tem que trabalhar para caramba para ter os recursos para continuar fazendo as coisas que você vem fazendo, né? Então, É aquela piada, né? Quando você tem tempo, você não tem dinheiro, né? Quando você tem dinheiro, você não tem exatamente, tempo. né? Isso que é um tripé, né? O tempo, saúde e dinheiro, né? Quando você é novo, você tem tempo, você tem saúde, mas você não tem dinheiro. Depois, quando você está adulto, você tem saúde, você tem dinheiro, mas você não tem tempo. Quando você está velho, você tem tempo, você tem dinheiro, mas você não tem saúde, né? Não tem saúde, né? A arte da vida é você juntar os três, né? Exatamente. Ou então, minimizar um pouco aquele que está fazendo falta, né? Tentar se Por aí, equilibrar em por aí, dúvida, né? equacionar. Uhum.
Tá certo. Eu sou psiquiatra, Uhum. né, você sabe, e uma das coisas que eu mais defendo aqui para o meu público é que tenham um hobby. Né? Perfeito. Eu falo isso muito para homens bem-sucedidos de meia idade, mulheres bem-sucedidas de meia idade. Tenham um hobby, desenvolvam alguma coisa. Trabalho não é hobby, né? Muito comum a pessoa, mas eu amo o meu trabalho. Tudo. Não, precisa dessa mudança de canal, precisa dessa variação de paisagem e dessa variação de relacionamentos, né, Badolato? Perfeito. Médico, né, no meu universo, médico tem muita mania de fazer amizade só com médico. Uhum. Vai conversar sobre medicina, sobre os problemas da medicina, com os cacuetes da medicina e tal. O carro antigo, não. Eu tenho amigo de tudo quanto é jeito, né? Pequeno empresário, grande empresário, advogado, juiz, cara que não faz nada, né? Desocupado. Tudo. Então, eu gosto do seu termo, né? A miríade de personalidades aumenta muito. Né? E eu acho que é um presente que o hobby dá para a gente expandir o nosso horizonte mesmo, né? Ô Luiz, e essas coisas se retroalimentam, né? Porque você sai do seu ambiente de trabalho, mas inexoravelmente, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão se alimentando. Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, né? Quantos relacionamentos eu tive facilitados por conta da história dos carros, ou por outras pessoas que também gostavam, ou por pessoas que achavam curioso, ou por pessoas que queriam saber mais. Então, assim, você chega num ambiente novo, já tem assunto, né? Oi, esse é aquele cara que tem tantos carros, que não sei o que tal. Mas tantos carros, mas meu avô tinha isso, não sei o que tal. Então, assim, gera assunto, né? A pior coisa que tem, até no ambiente de trabalho, quando chega aquele cara novo, tal, a gente latino ainda tem esse negócio muito pessoal de fazer negócio, as pessoas, para entrar no assunto da reunião, tem meia hora de preâmbulos, tal. Você vira uma pessoa mais interessante, você vira uma pessoa que tem mais histórias para contar, uma pessoa que as pessoas têm mais interesse, né, em conviver, você acaba com... E dentro do teu hobby, com frequência, aparecem coisas relacionadas ao seu trabalho, então as coisas se retroalimentam, né? O teu trabalho alimenta o hobby, teu hobby alimenta o teu trabalho, e as coisas vão funcionando. Senão fica aquele cara, aquele estereótipo do cara que vai trabalhar todo dia, volta, chega em casa, liga a TV, toma uns 2, 3 cacetadas da mulher, vai dormir meio tarde, no dia seguinte vai. Então, eu acho que sim, não vou citar nomes, mas eu tenho pessoas próximas de mim que não tem nenhum hobby. Então a pessoa não tem nenhum tipo de dor de cabeça, não tem nenhum funileiro ligando, porque não sei o quê, não tem nenhum galpão que deu vazamento, não sei o que lá. Mas também acabam ficando pessoas menos interessantes, né? A vida fica muito central, né? Eu estou fazendo uma sequência de entrevistas, né? Você é o terceiro entrevistado. Na anterior, eu entrevistei um colega meu, Breno. Uma das coisas que a gente colocou é que as pessoas precisam se expor a pequenas frustrações do dia a dia. As pessoas não estão muito preparadas para se frustrarem, né? Então, ao evitar um hobby, a pessoa evita frustração. Mas acaba que a vida vira uma grande frustração, né? Na medida que você vai evitando as pequenas, a coisa fica meio sem sentido também, né? Para que você vai ganhar mais dinheiro, né? Para que você vai comprar um relógio mais caro? Você vai comprar um moramento de 1.000 metros quadrados? A coisa começa a perder um pouco se você não tem essa paixão, né? Exatamente, o incremento marginal de cada 100 metros quadrados do apartamento novo, ele é decrescente, né? Então, cada vez vai funcionando menos, né? Mas eu acho que é isso. Também acaba servindo, né? Eu comecei muito novo, então as frustrações que você tem com hobby são frustrações menos importantes, né? Não foi ninguém que morreu, foi, não sei o que, foi um carro que não deu certo, foi um telhado que caiu em cima do carro. Então, até essas pequenas frustrações relacionadas a um hobby vão te dando casca, né? Você vai se preparando para as frustrações maiores que vão vir lá na frente de uma forma ou de outra, né? Exatamente. Né? E a gente lida com picaretagem muito mais cedo do que os nossos pares que não mexem com carro antigo. Né? Com certeza, né? E a gente está falando de carro antigo, mas você começa a ler as pessoas muito melhor. Com certeza tem analogia para vários outros tipos de hobby também que a mesma coisa faria sentido do jeito que a gente colocou, né? É que o carro antigo tem uma complexidade, né?
que a chance de você passar por as experiências é enorme, né? Acho que deu uma congelada em você agora aí. Voltou. Quando você não voltar, eu vou fazer um número de canto e dança para entreter o pessoal. É que não está ao vivo, né? Você está gravando, depois você corta. Você está me ouvindo? Vamos ver se volta. Agora você voltou. Peraí, agora travou de novo. Voltei? Voltou. Então você estava falando que o carro antigo tem uma complexidade. Dada a complexidade que ele tem, né, desde da questão financeira, de comprar o carro, de documento, de armazenagem, de mecânico, de funileiro, de manutenção, disso, daquilo, você acaba se expondo muito mais, né, do que, por exemplo, sem querer diminuir, um colecionador de gibi. O colecionador de gibi pode ser que, o cara me vendeu um gibi falso, me vendeu e não entregou, tal. Então, todas essas situações são passíveis, todas essas coisas são passíveis de você ter problemas a resolver. Mas no carro antigo, dada essa complexidade, o potencial de problemas é tão grande, né, que inexoravelmente, mais cedo ou mais tarde, você vai passar por um deles aí, né? Óbvio, o colecionismo é para dar prazer, não é um treinamento militar, estamos fazendo isso, não. É um subproduto de uma coisa que é para te dar prazer. O Mahar, né, um jornalista falecido recentemente, José Rezende Mahar, falava daquela forma mais sofisticada de masoquismo que tinha, era colecionar carro antigo. De suicídio financeiro, né? Mas, Badolato, vamos falar um pouquinho do que cerca o universo do carro antigo, né? Você é um cara que mergulhou muito na história da indústria automotiva brasileira, né? Eu imagino o prazer que você deve ter a cada descoberta, né? Virando noite aí, folheando revista antiga e documento antigo e tudo mais. Como é que foi isso? Isso começou por curiosidade? Você sempre teve essa ideia de resgatar as coisas? Então, Luiz, sim, muito por curiosidade, né? Eu acho que isso é uma característica da nossa geração, que a gente é uma geração de transição, né? Entre a geração offline e a geração online, né? Então a gente foi criado numa infância onde a gente tinha muito pouco acesso à informação. Se você precisasse saber alguma coisa, você ia ter que procurar em livros, né? Livros publicados, sei, enciclopédia, sei não sei o quê, você ia conversar com as pessoas próximas, que você não podia procurar no LinkedIn uma pessoa que é exatamente aquela pessoa, no Facebook e tal. Então a gente tinha um acesso à informação muito limitado. Dado esse acesso à informação limitado, as curiosidades que a gente tinha acerca de alguns assuntos, elas duravam muito tempo, né? Essa geração nova, eu acho que ela não consegue nem ter a necessidade de curar, de curtir essa curiosidade, porque o cara vai lá no Google, responde, se acha a resposta, se achou, se não achou também, tem tantas outras coisas ao mesmo tempo. Então, acho que isso é uma característica muito da nossa geração que viveu as duas realidades, né? A gente pode não ser tão nativo, não tão online como os nativos digitais, né? Haja visto a cabeçada que a gente estava dando para entrar ao vivo aí e conseguindo gravar do lado, mandar o arquivo para o outro, mas a gente se vira bem. Diz que os últimos dinossauros a serem extintos, foram aqueles que tinham a cauda mole, né? Que eles iam se passando no meio do negócio. Então, já que a gente é dinossauro, que a gente seja dinossauro de cauda mole. Mas eu tinha muitas curiosidades, né? Coisas que, quando eu era moleque, eu gostava muito da linha Dodge nacional, e aí não vou entrar no aspecto do automóvel, mas vou entrar no aspecto do que motivava uma criança a gostar de um carro, né? Um carro que tinha cara de mal, um carro que tinha barulho de mal, que as peças de publicidade, elas exaltavam esse lado meio do anti-herói, né? Então você pega... Eu aprendi a ler muito cedo, e eu lia Tio Patinhas e Quatro Rodas, né? E eu via as propagandas da Chrysler, aquelas propagandas bem agressivas, né? Esse comercial é direcionado para as poucas pessoas com dinheiro para comprar esse carro, né? Essas aqui não é das que eu gostava mais, mas
é um bom exemplo, né? Mas as que eu gostava mais era aquela... A primeira era o Dodge Dart, em 1970, colocaram Lobo em pele de lobo? no meio do mato, com os faróis acesos, lobo em pele de lobo, né? E falando mal de todos os outros carros, os cordeiros com formas mansas, típicas de pessoas comuns, não sei o quê, né? E a outra era do RT-73, num parquinho de diversões. Vamos parar com essa brincadeira de carro esporte com menos de 200 HP. E depois no texto descascava, né? Puta, evocação pura, né? Eu achava aquele negócio, uau, né? E era uma marca assim, era uma linha de carros que ela povoou um desejo coletivo de uma geração e em muito pouco tempo virou sucata, porque a gasolina subiu, as crises do petróleo, a primeira, a segunda, ninguém queria, largava lá, eu era moleque, vi a história de um cara que trocou um Dodge por uma gaiola de passarinho, outro que trocou por um 3 em 1, outro que trocou por um tênis All-Star, outro que ganhou de graça, e aí os caras compravam em 6, usavam até acabar o carro, mandavam para o desmanche, ia para demolicar. E, putz, tinha aquela aura daquele negócio, daquele carro, aquela coisa meio mística e tal. Quando eu consegui comprar eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? Eu queria saber mais sobre aquilo. Eu comprei, meu primeiro Dodge foi um LeBaron 81, foi um carro do último ano de produção. Eu falei, mas será que esse é o último mesmo? É um dos últimos? Foi quando a fábrica estava fechando. E aí comecei a pesquisar número de chassi para saber se tinha carro com chassi mais alto. Então essa curiosidade foi uma coisa que provocou essa pesquisa, e essa pesquisa, por não estar, essas respostas por não estarem disponíveis, fez com que eu fosse mergulhando cada vez mais atrás delas e encontrando outros assuntos tão interessantes quanto, né? Então, acho que o começo foi por aí. E ainda hoje, essa história é muito pouco registrada, né? Hoje você tem uma efemeridade de um Facebook, de não sei o quê, que você vê coisas legais, só que você vai procurar daqui a um tempo, não tem mais, né? Eu vi um dado numa visita que eu fiz no Google, em 2017, eu fiz uma imersão lá no Vale do Silício, que é um tempo lá, e em 2017, no Google, eles me disseram que 90% do que estava na internet naquele momento tinha menos de 2 anos. Ou seja, se lá atrás, nos primórdios da internet, havia uma preocupação com o lixo digital, que eram aquelas publicações de 1900 do começo, que já não faziam mais sentido, e que estavam permeando os mecanismos de busca e tal. Hoje é o contrário, né? Hoje é tanto conteúdo novo produzido que os conteúdos mais antigos vão indo para um limbo que nenhum mecanismo de busca mais acha eles, né? Então, tem muita coisa que você coloca, o cara bota um negócio no Facebook, você vai procurar de novo, você não acha nunca mais, né? A questão de publicações também, eu tive um impulso de publicar alguns livros relacionados a automóveis, né? Publiquei alguns, e eu parei por uma grande falta de interesse do público em geral. Então, teve um dos livros que a gente soltou, que foi um livro bem bacana, depois eu até mostro ele ali, que a gente contava a relação de 36 pessoas com os seus carros, né? Então, putz, resgatava um outro aspecto, a gente está falando agora da história da indústria, tal, as coisas que não colocar, mas também tem a questão da relação das pessoas com o automóvel, né? A gente da nossa idade, a gente vai procurar um álbum de fotografia, com certeza vai ter uma foto de um carro no meio da família, tal, as pessoas fotografavam. Hoje ninguém vai se fotografar, ou o cara é entusiasta de automóvel, não estou falando do entusiasta de automóvel, que ele se fotografa, uma pessoa normal não fotografa mais um carro, né? Eu tenho um episódio com um amigo próximo que ele... a gente, o grande evento da vida nossa na infância é quando a gente sabia que havia um carro novo para casa. Trocava de carro. Aí trocava de carro, aquela expectativa, ia 10 vezes na garagem para ver o carro novo, queria dormir dentro do carro, aquele negócio. Eu tenho um amigo meu que ele comprou um carro novo, ele chegou na casa dele, no apartamento, o carro já não fica mais quase dentro da sala, o carro fica no subsolo, né? Com a verticalização da maioria das residências das pessoas. Aí ele chegou lá para os 2 filhos dele, chegou o carro novo do papai, que legal, tal, vamos lá ver? Aí um deles falou assim, pai, mas amanhã você não vai levar você não vai levar a gente para a escola com esse carro? Vou, amanhã eu vou levar. Então amanhã a gente vê.
É inimaginável uma coisa dessa nos anos 80. Né? É imaginar. Então amanhã a gente vê, pai. Sem desdenhar, né? Porque falou, tá bom, que legal, tal, não. Mas assim, interesse próximo a dimensão do automóvel mudou muito, né? Virou um eletrodoméstico. Exatamente. Exatamente. Ninguém vai ver o liquidificador novo que você comprou, tal. É quase isso, né? É por aí. Uhum. Agora, a gente estava falando do seu mergulho na história da indústria automotiva, né? Lembrando que o pano de fundo desse bate-papo é saúde mental, né? Perfeito. Como que essa mudança de paisagem, né? Que essa mudança de enfoque do problema que você está ali se propondo a resolver, te tirou, né? Não conheço sua história, tudo, mas provavelmente te tirou de um abuso de cigarro, abuso de álcool, abuso de uma série de coisas. Por quê? Porque a sua cabeça está instigada com aquilo ali. Né? Você está produzindo substâncias que te dão uma sensação de recompensa. Vou te dar um exemplo. Né? Você redescobriu o nome de um designer chamado Luther Steer. Ninguém, antes da sua descoberta, tinha ouvido falar no Luther Steer, o cara que desenhou a Veranei, que desenhou a frente dos primeiros Opalas e tudo mais. Eu imagino a recompensa que isso foi para vocês. Putz, mas que legal, pô! Eu sabia quem era o design da Chrysler, quem era do design da Volkswagen, então eu não sabia quem era o designer da GM. Né? Você foi atrás disso, eu imagino o que isso significa, né? E como que as pessoas, às vezes, num universo mais pobre, né, do ponto de vista assim, de estímulo intelectual, tendem a buscar em substâncias externas, né, esse prazer que o hobby dá. Exatamente, né? É uma coisa que primeiro a gente não dá, tem o lado clínico do negócio, né, das suas endorfinas, do seu negócio, mas o lado prático, assim, você não tem nem tempo para pensar, você nem quer pensar em outra coisa, que você está com a cabeça a 1000 por hora, não dá tempo, né, cabeça vazia, então a cabeça nunca está vazia, né. Quem resumiu isso, só te interrompendo, Badolato, desculpa, é que veio à cabeça, senão eu vou esquecer. Quem resumiu isso muito bem foi o Nelson Piquet, numa entrevista que ele deu. Né? Ele disse que com 14, 15 anos de idade, ele ia para a oficina mecânica mexer com o motor, ficava o dia inteiro mexendo com aquele troço ali, porque senão ele ia ficar no banheiro vendo revista de mulher pelada o dia inteiro. Que ainda não é dos males ainda menor, né, do que ele podia fazer. Desculpa, eu te interrompi. Não, mas então acho que é isso, eu acho que a gente acaba se ocupando, eu acho engraçado, né, tem gente que, esses dias a gente tava falando da velocidade do tempo passar, né, tava conversando, puta, a vida é um sopro, a hora que você vê já foi. Cara, a vida é um sopro para quem tá gostando, né, para quem tá curtindo, passa rápido. Para quem tá com a cabeça vazia, quem tá no tédio, quem tá procurando não sei o que, a vida demora uma eternidade para passar, né. Então, eu acho que quando a gente está com essa sensação de que a coisa está indo muito rápida, é porque a viagem tá boa, né? Se tivesse ruim, não ia passar nunca, que nem em aula de matemática. Não levava uma hora, levava 3 dias para terminar, né? Então, acho que é um termômetro legal. A gente acha que está passando rápido demais o tempo, é porque tá bom. Você está num bom caminho, né? Tá certo. Você diria... não preciso nem te perguntar, né? Mas carro antigo para você, né? Especialmente a linha Dodge, é parte da sua identidade, né? E uma das coisas que as pessoas mais querem, né? É ter uma identidade, né? É o Badolato dos Dodges, né? É o, sei lá, o Dr. Minervini dos Corcéis, né? E essa construção da identidade faz muito bem, né? Você diria que hoje você pode se chamar que você é um cara realizado? Você pode dizer que você é um cara realizado com essa identidade que você construiu? Então, Luiz, sim, mas assim, pelo menos para mim, as realizações são muito temporárias, né? Então, por exemplo, putz, eu queria ter um carro, não sei o que, eu consegui, depois eu queria ter a linha toda, aí eu queria ter uma coleção de Dodge, fiz a coleção de Dodge, o meu negócio era os Dodges nacionais, mas eu estou sempre procurando outras coisas, né? Aí, putz, mas tem coisa legal também que foi feita fora do Brasil, foi uma época que as condições macroeconômicas eram favoráveis, a gente trouxe uma porção de carro de fora, montamos uma coleção de carros da Chrysler feitos fora do Brasil. Depois falei, putz, mas tem carros de outras marcas que eu também gosto, né? E a gente começou a restaurar carros de outras marcas, tal.
Então, eu acho que essa realização, aí eu não sei, acho que varia muito de uma pessoa para outra, mas a gente sempre vai subindo a régua, né? Daqui a pouco o seu Badolado dos Dodge já não estava... eu virei o Badolado dos Dodge quando eu tinha 30 e poucos anos, né? Falei, pô, não vou ser o Badolado dos Dodge até ficar velho, né? Então, pô, quero outras coisas. Hoje eu sou o Badolado dos carros antigos, da coleção de carros nacionais, tá? Então, essa coisa é muito... tem uma certa volatilidade aí, né? Mas, obviamente... Em determinado momento, expande demais, não? Você começa a ficar num universo tão etéreo, tão pouco demarcável, que isso se perde um pouco, não? Eu acho que sim. Eu acho que você tem que... As coisas têm que ser meio modulares, né? Eu acho que é isso, depois aquilo. Se você solta para o ar e qualquer coisa tal, aí as coisas passam a não fazer muito sentido, né? Eu acho que são degraus que você vão subindo, mas não uma pangeia que, vou fazer qualquer negócio, vou fazer isso, passou aqui ou vou comprar um Agile porque um dia vai ficar antigo. Não faz sentido nenhum, né? Eu acho que são evoluções aí que a gente vai... Eu sempre gostei de me colocar em situações de desconforto voluntário, né? Então, era o que eu ia falar. eu acho que essa coisa Agora esse termo. de conforto voluntário, eu acho que é o que faz que faz as pessoas que foram longe irem longe, porque ninguém precisa ir longe. Você precisa ir médio, né? Você precisa ir médio, você já está com a tua casa pronta, você já tem um lugar para ficar, você já tem o que comer, você já tem não sei o que, você não precisa ir além daquilo. Então, eu acho que uma coisa é a pessoa, sei lá, ter uma ambição muito exacerbada, tal. Outra coisa é você se colocar em zonas de desconforto voluntário para você atingir outros patamares, você ir se desenvolvendo e você ir tendo esse senso de realização cada vez maior, né? É uma transfiguração da ansiedade, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui no consultório é que a ansiedade é um ingrediente normal do psiquismo, né? Todo mundo tem que ter um pouco de ansiedade. Se o aluno não fica ansioso com a prova do dia seguinte, ele não estuda, né? E aí vai tomar bomba e tal. Então, a ansiedade é como se fosse o tempero da comida, né? Se fica demais, prejudica, se fica de menos, faz falta e tal. E uma maneira da gente canalizar a ansiedade, né, é justamente se colocar nessa situação de desconforto, né? Exatamente. Porque senão, além da questão da ansiedade, tem aquela questão da coisa ficar muito sem graça, né? A gente vê a molecada lá, tédio, não sei o quê, tal. Puta, a gente não tem tempo para estar com tédio, não dá tempo para ficar entediado, né? E acho que uma das piores coisas que a gente vê, quando a gente vê um cara nervoso, quando vê um cara não sei o que, não é um estado que a gente gosta de ver, mas para mim, o tédio, a catatonia, aquele negócio, para mim é o pior estado que pode ter. Acho que não tem nada pior do que a pessoa que está naquele estado meio de não ver graça em nada é legal, não sei o quê. E eu acho que são os hobbies que ajudam bastante a gente a não... Porque todo mundo tem uma tendência a isso, né? Todo mundo tem uma tendência, tem algumas tendências naturais. Se a gente não faz algumas coisas para dar um pouco mais de sal, para dar um pouco mais de movimento, a gente tem alguns buracos que a gente pode acabar caindo, né? Vai acabar vindo parar aqui, né? Então, eu estou fazendo uma campanha, de certa forma, contra as pessoas virem aqui, né? Desenvolvam um hobby, né? Desenvolvam um universo que você sabe transitar, que você tem prazer de estar ali, né? E tudo mais. Isso que você falou do tédio, né? Em psiquiatria a gente chama de anedonia, né? A falta de prazer com qualquer coisa. É um fenômeno que a gente tem visto cada vez mais, porque as coisas estão muito prontas, né, Badolato? Hoje em dia, para ficar no universo do automóvel, né? O automóvel não estraga mais, né? Você não mexe mais no carro, né? Não tem mais loja de customização da forma que tinha. Você não vai escolher o som para o seu carro, o carro já vem com som. Você não vai escolher uma roda, você não vai botar um teto solar. Isso, a coisa está muito pronta, né? Está tudo no lugar demais. E as pessoas começam a não se sentirem convidadas a participar do processo, né? A pegar tudo pronto. Outra coisa que é um fenômeno paralelo é o da playlist, né? Você gravava a sua fita cassete, selecionava as músicas, você baixa o Spotify, você tem tudo ali pronto, né? Você já pega a playlist do outro, que já está pronta. Exatamente.
né? A construção é muito importante, né? Um pouquinho antes da gente conversar, eu dei uma entrevista para um jornalista aí de BH, hoje foi o dia de falar com o BH, do portal FCA, né, o portal da Fiat Chrysler, né? Uhum. E ele estava fazendo uma matéria sobre aquele Tempra Stile vermelho com interior bege que a gente restaurou. Que legal. O carro ficou lindo, né? Ele estava perguntando qual foi a motivação de restaurar aquele carro. Tá? Eu estava contando. E uma das coisas que eu falei foi exatamente isso. Retrata um momento da nossa indústria que a gente ainda podia ter um carro que a gente se identificasse. Você podia ter um carro com alguma exclusividade, né? Dentro do que era coisa que o cara queria, um carro vermelho com interior bege, ele pediu um carro vermelho com interior bege, né? Vai hoje numa concessionária, se o interior bege, que agora está curiosa, coincidentemente até está na moda, se tiver dentro do cardápio lá, você pode pedir, mas se não tiver, esquece, né? Então, hoje até tem um pouco de... Voltou o interior bege, de uns anos para cá o branco também, mas durante 2 décadas a gente viveu uma ditadura do prata e preto com o interior preto, né? Então os carros todos iguais. Ontem eu estava conversando com um amigo que me levou para resolver um negócio no Detran, e ele estava contando uma história bizarra. Ele comprou um Jeep Compass branco, né, e chegou no flat lá onde ele fica aqui em São Paulo, e deixou lá e pegou o papelzinho, né, Jeep Compass branco sem placa, né. E aí ele foi lá, fez as coisas que tinha que fazer, e aí foi sair para dar uma volta com o Jeep Compass. Ele pediu o Jeep Compass branco sem placa, tal, veio o Jeep Compass branco sem placa, carro 0 km, né? E ele foi abastecer o carro, levou o carro para lavar, tal, não sei o quê. Quando ele chegou, ele se deu por conta, ele tinha pedido para colocar uma aplicação no teto preto, né? Coloca, acho que um adesivo preto no teto. Sim. Ele olhou, o teto estava branco. Não era o dele. Será que na lavagem tiraram a película preta, não sei o quê, tal? Mas, pô, o carro zero, não sei o quê. Não era o dele, deram outro Jeep Compass branco, sem placa. Então, assim, são coisas que putz, antigamente, para acontecer um negócio desse, era muito difícil, né? Hoje as coisas são muito parecidas, né? Tem carros até que a gente que está acostumado tem que espremer o olho para ler o que está escrito, porque não sabe se é um, se é outro, né? Os formatos... formato meio de saco de batata, né? Essas SUV tem tudo. Eu acho que os designers estão com uma preguiça do tamanho do mundo, né? O design dos carros é tudo parecido com a minha máscara aqui, né? Tudo meio assim. Convergiu. Né? Convergiu para o mesmo conceito, né? E as coisas sendo muito parecidas, é mais difícil ter uma identificação, né? O americano falava, you are what you drive, né? Se you are what you drive, hoje todo mundo muito parecido, né? Porque os carros são igual. Parecidos, né? A não ser que tenha um carro antigo. A não ser que você tenha um carro antigo. Aí você pode ir pelo cabelo branco, pelas marcas na mão. Eu tenho uns queimados aqui de escapamento. Opa, né? Câmbio de Opala que encavalo, né? Exatamente. Odolato, prazer falar com você. Muito obrigado por ceder seu tempo aí. Eu realmente sei que você é um cara muito ocupado. Te agradeço imensamente. A gente está chegando no finalzinho aí. Queria que você deixasse uma mensagem, uma ideia aí, principalmente para a meninada, né, que está agarrada no videogame, que está achando que a vida minimalista demais é o que vale, né, e que as coisas ficam meio sem sentido, né? Eu acho engraçado quando a gente vê a molecada mais nova, assim, a gente fala de carro antigo e tal, dá uma olhada torto, né? Oh, polui, não sei o que e tal. Não vai ser o seu carro antigo que vai poluir nada, até porque você vai conseguir andar tão pouco com ele que ele vai ficar mais quebrado do que andando, que não vai ser ele que vai poluir nada, né? Mas, assim, acho que a mensagem é que a pessoa tem que encontrar uma coisa que goste, né? E procurar coisas diferentes, né? A pessoa gosta de carro antigo, vai, experimenta, não gosta de carro antigo, cara, outras coisas que sejam saudáveis, né? Saudáveis no sentido de ser uma coisa que seja legal, que seja uma coisa que seja construtiva, que seja uma coisa que vai te motivar, e experimentar coisas diferentes, experimentar buscar um hobby diferente, óbvio. Vai fazer um esporte, né? Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que tá, mas tem que ter uma coisa além do dia a dia, além da escola, além do trabalho, além da família. Essa coisa
de hobbies também, né? Às vezes a pessoa começa quando é nova, depois em algum momento em que a vida profissional fica muito intensa, a vida familiar, a pessoa até tira um pouco o pé. Mas lá na frente vai voltar com tudo, porque lá na frente tua família, os filhos já vão para um canto, outro vai para o outro, você já não vai trabalhar naquela mesma intensidade que você trabalhava antes, tal. E aí, se você não tiver uma coisa que você goste, que você vá ter uma coisa que te mova, né? Você vai envelhecer muito mais rápido e muito pior. Você vai para o boteco, né? Você vai para o boteco, beber e ficar conversando fiado o dia inteiro. Né? Exatamente. Obrigado, então, meu amigo. Te agradeço mais uma vez. Esse vídeo vai no ar, a gente compartilha aí. O Alexandre Badolato tem um canal no YouTube muito frequentado, mais de 100 mil inscritos, né, Badolato? AG Badolato, canal do YouTube. Eu sou assinante lá, tem um conteúdo muito legal, além do conteúdo aberto. Então, se alguém aí não conhece, conheça, porque vale a pena. Tem muito de cultura automotiva, mas tem muito de cultura geral também, né? Tem muito de cultura americana, de cultura dos anos 70, dos anos 80, e a gente agradece muito a você por poder compartilhar isso com a gente. Muito bom, Luiz. Eu que agradeço a oportunidade aí, é um prazer. Se der uma boa visualização, a gente faz uma continuação. Tá combinado. Um abraço. Valeu. Tudo bom. Valeu.